Pessoal, hoje a gente vai estar aí iniciando a nossa segunda aula desse curso preparatório para obreiros e líderes da IBD. Nós estamos na aula de número 2, a gente vai estar dando continuidade aí. A gente vai estar vendo um pouco sobre estratégias de ensino e aprendizado aí para atrair a atenção do aluno. A gente precisa aprender como professor, como superintendente, né? A gente que trabalha aí na IBD, precisamos aprender um pouco como está atraindo a atenção do aluno, atraindo o interesse, né, dos irmãos para estar participando da IBD. A gente vê que o índice de participantes da escola dominical é muito pequeno. Você pode avaliar que uma igreja aí que tem aí cerca de 50, 60 membros, né? Às vezes nem a metade participa. Então nós precisamos estar trabalhando porque a IBD é de suma importância para o crescimento intelectual e espiritual da igreja. E há benefícios não só para a pessoa, benefício individual, né? Como conhecimento bíblico, como crescimento espiritual, porque o conhecimento ele traz estrutura e crescimento, mas também há benefício para a própria igreja em conjunto, porque quanto mais conhecimento a pessoa tiver, além do amadurecimento espiritual que essa pessoa vai ter e vai dar menos trabalho na igreja, ela vai contribuir para o crescimento da igreja, porque quem tem conhecimento e maturidade, ela contribui e não atrapalha. Aí na apostila que eu postei, eu estou até usando a minha aqui no computador, não vou estar lendo, como eu falei, eu não gosto muito de ler porque ocupa muito tempo, eu vou estar pegando só os tópicos, tá? E trabalhando com vocês os tópicos. A importância de atrair alunos para a escola dominical, como eu falei, vai gerar um conhecimento bíblico. Então a primeira importância é o quê? Vou estar anotando aqui. Conhecimento bíblico. Então vai estar o quê? Trazendo conhecimento bíblico. Então a importância de atrair as pessoas para a IBD para que elas venham ter conhecimento bíblico. Como eu falei na aula passada, o centro, né, das aulas da IBD é o que? Ensinar a palavra do Senhor, ensinar a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente atrai as pessoas para a IBD, a gente está o que? Tentando ensinar a palavra para as pessoas para que haja um crescimento, uma maturidade. Maturidade espiritual, ela só vai vir através do conhecimento bíblico. Então, a importância número 1 de atrair as pessoas para a IBD é para que os crentes venham a ter conhecimento bíblico, para que não seja levado em qualquer vento de doutrina, para que não seja iludido por qualquer ensinamento. A pessoa que tem conhecimento da palavra, ela não é enganada fácil. Os falsos profetas e os hereges vão ter dificuldade de enganar, e isso se conseguir enganar. Porque quem conhece a Bíblia não é levado pelas doutrinas de Balaão, não é levado por qualquer vento de doutrina. Pessoas que são enganadas e iludidas dentro da igreja pelos hereges, pelos falsos profetas, pelos enganadores, são pessoas de pouco conhecimento ou que não têm conhecimento. Mas quem tem, não cai em laços. O segundo é comunidade. O segundo motivo de estar atraindo as pessoas é a comunidade. Essa comunidade fala que é de trazer comunhão entre os irmãos. Porque se você consegue atrair as pessoas, aquelas que estão envolvidas com a IBD, ela vai ter aquele envolvimento um com os outros. Vai ser gerado uma comunhão. Vai ser gerado, né, um amor entre os irmãos. E por isso que o professor precisa
ter algumas técnicas, alguns métodos de envolver a igreja para que seja quebrado qualquer vínculo de inimizade que há. Então o professor precisa estar atento a isso. Então quando as pessoas se envolvem com a IBD, com conhecimento bíblico, vai ter o que? A comunidade, ou seja, a comunhão entre os irmãos. Eles vão conseguir se envolver mais. Por quê? Porque vão estar ali juntos, aprendendo a palavra. E quando um levanta a mão, faz uma pergunta, já incentiva o outro a levantar a mão, a fazer a pergunta, e isso é bom para a igreja. Quebra qualquer vínculo de timidez, de inimizade, e acaba sim gerando algo benéfico para a igreja. O terceiro motivo da gente estar trabalhando e tentando atrair, né, os alunos para a EBD é crescimento espiritual. E esse daqui é de suma importância. Crescimento espiritual. Irmão, crescimento espiritual só é adquirido através do conhecimento da palavra. Se não tiver conhecimento bíblico, se não tiver conhecimento da verdade, não há crescimento espiritual. Então, para que a igreja cresça espiritualmente, receba os dons espirituais que está disponível a ela, para que haja um amadurecimento espiritual e os irmãos comecem a diminuir ou parar de dar trabalho na igreja, é necessário o quê? O ensino da palavra. Por isso, irmão, que EBD e culto de doutrina não pode ser retirado da igreja, porque é aonde é ensinada a palavra, é aonde é introduzido, né, a palavra para essas pessoas, entendeu? O quarto é o desenvolvimento de habilidades. O desenvolvimento de habilidades vai fazer o quê? Com que a pessoa se desenvolva. Pessoas que têm dificuldade em falar vão adquirir mais essa facilidade em falar. Pessoas que têm mais dificuldade em ler, se começar a ler ali na IBD, ler um versículo, ler um texto da palavra, ler um trecho da revista da IBD, ela começa a se desenvolver. Isso é o quê? Prática. Precisamos colocar os alunos para se envolver. A aula da IBD não é só o professor que lê, não é só o professor que fala, não é só o professor, não. Coloque o aluno para ler, coloque o aluno para falar, gere dúvidas, gere perguntas para que os alunos se envolvam. Isso vai sim trazer habilidades na leitura, habilidades na fala. É muito bom. E habilidades a gente só consegue se desenvolver conforme vai fazendo na prática. Então, coloque o aluno para se envolver na aula. Aula é diferente de pregação. Pregação é o pregador que está ali pregando 30, 40 minutos, 1 hora. A aula, o aluno tem que se envolver. Então, você que é professor de EBD, coloque o aluno, envolva o aluno nas aulas, para que venha despertar o quê? Habilidades. E o quinto, engajamento na igreja. A escola dominical pode ser, meu irmão, um instrumento para que venha engajar pessoas na igreja. Ou seja, fazer com que aquela pessoa que está mais distante, né, venha se aproximar mais dos eventos da igreja. Aquela pessoa que está mais retraída venha se envolver mais com os irmãos. Então, assim, é benéfico quem participa da IBD. Por isso que aqueles que estão à frente da IBD precisam sim trabalhar técnicas e maneiras e métodos de atrair quem não está vindo, mas também de segurar aqueles que já estão. Porque às vezes a gente vai se preocupar em trazer, em atrair quem não está vindo, mas a gente acaba se esquecendo daqueles que estão e podem sair. Então, meu irmão, é um trabalho que não para. É se preocupar com quem não vem, criar um método de atraí-lo, mas também de manter aqueles que já estão indo, para que não desistam, para que não venham desanimar. Por isso que é legal a gente sempre tentar modificar um pouco a nossa aula, tentar trazer algo mais diferente,
para que venha atrair as pessoas, gerar desejos dela permanecer e vir. Vamos dar continuidade aqui. Estratégias para atrair o aluno para a EBD. A primeira, a divulgação. Divulgar, anunciar a EBD através de folder, de panfletos, desses cartazes digitais que é feito, e anuncie nas redes sociais, no grupo da igreja, nos status, para que o maior número de pessoas venham ver e venha ter o conhecimento, que vai ter ali um culto, uma aula, um ensinamento, que quem não pode ir à noite, se ficar ciente que na igreja vai ter, ela vai. E não só um anúncio para a igreja, mas que esse anúncio venha alcançar quem não é cristão. Por isso que é bom sempre anunciar nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, e por aí vai, para que até quem não é da igreja venha ter o conhecimento, que vai ter um ensino, um culto, né? Nesse horário. Isso é um método de estar atraindo as pessoas, a divulgação, o uso das redes sociais, isso ajuda bastante. Como eu falo, as redes sociais, ela é um instrumento de evangelismo, e precisamos usar as redes sociais. O Quai, né, o TikTok, é sim uma arma de evangelismo. Você pode gravar um vídeo com mensagens, com orações, algo que vai alcançar. Às vezes você não pode evangelizar, aquele evangelismo presencial que você vai às ruas, mas você pode usar o TikTok, você pode usar o Kawaii, você pode usar o Facebook, os status do teu WhatsApp. É uma maneira de evangelismo, é uma maneira de ensino. Então, é uma maneira de estar atraindo o aluno para a EBD, usando as redes sociais. Use as redes sociais a seu favor. Vamos ver aqui mais o que a apostila tem a nos ensinar. Você também pode estar usando até o seu próprio e-mail para enviar mensagens por e-mail. Receba os alunos com alegria. Isso é uma técnica de manter aqueles que já estão vindo. Irmão, uma coisa mais chata e mais ruim que tem é você ser mal recebido e maltratado em ambientes que você chega ou está. Por exemplo, se você chega num supermercado, numa loja de roupa e vai comprar um produto, e o atendente, o operador de caixa, o vendedor não te trata bem, você é mal recebido, você é maltratado, você não vai querer comprar ou voltar ali. Entendeu? Então, assim, nós que estamos à frente da EBD precisamos saber tratar e lidar com aqueles que estão. Então, assim, mesmo que você esteja triste, chateado, nervoso, controle esse sentimento para que não venha tratar mal o aluno. Porque a gente já está trabalhando métodos de atrair, de segurar aqueles que estão. Se o professor começar a destratar o aluno, ele vai sair. Então, receba os alunos com alegria, uma maneira que venha fazer com que ele se sinta bem no ambiente. Conheça os alunos pelo nome, é um outro método muito importante, irmão. Nós que estamos à frente, nós que somos professores, eu falo nós porque eu dou aula na EBD, por isso que eu falo muito nós. Precisamos, meu irmão, aprender o nome dos alunos. É chato ficar chamando a pessoa, você aí, você de camisa vermelha, você aí de calça preta, você de camiseta branca. Irmão, isso é chato. Só de você chamar a pessoa pelo nome, Adeildo, a pessoa já tem aquela sensação, poxa, ele lembrou meu nome, ele sabe meu nome. Então, assim, é uma sensação diferente quando a pessoa chama o seu nome, de quando ela só te chama, você aí de camiseta vermelha, você aí de barba, você aí do cabelinho curto, de olhos azuis. Irmão, é diferente quando a pessoa ela te chama pelo nome. Então, o professor, ele precisa tentar decorar e aprender o nome dos alunos, para que venha chamar pelo nome. Tenta fazer isso, isso também é um método, isso faz a diferença.
Isso mostra para a pessoa que ela é importante, isso vai demonstrar que ela é importante. Poxa, lembrou meu nome. Tem pessoas sensíveis demais, que às vezes só de você lembrar o nome, ela já se sente, ó, vou usar até assim, importante. Somos todos importantes. Então, assim, o professor precisa conhecer os seus alunos. O professor precisa saber o nome dos alunos e chamar pelo nome. Terceiro, tenha um espaço agradável. Isso aqui foi o que foi ensinado na aula passada sobre o ambiente, né? Uma sala de estudo facilita bastante, mas se a igreja não tem condições de ter salas, a igreja precisa se organizar e criar métodos para que o ambiente da aula seja agradável. Um ambiente aconchegante. Não estou falando de luxo, estou falando de um ambiente agradável. Um local limpo, um local que tenha pelo menos uma cadeira, um banco para se sentar, entendeu? Uma iluminação, silêncio é algo que é de suma importância no momento da aula, as demais turmas não atrapalhar. Por isso que eu falei na aula passada, né, e se enquadrando aqui sobre o ambiente, o espaço agradável, se for necessário, se a igreja não tem espaço suficiente para dividir as turmas, colocar horários alternados. Tipo no domingo, tipo de 8 da manhã até as 9 os adultos, de 9 às 10 os jovens, de 10 às 11 as crianças, assim, alternar os horários para que uma turma não atrapalhe a outra. E dá até mais liberdade para os professores trabalhar. É um método, é uma maneira, entendeu? De ajustar, ajustes. A igreja ela precisa ir se ajustando também conforme as suas condições financeiras. Aqui na apostila tem que ofereça lanches. É um método que muita igreja usa fazendo o café da manhã ou antes da EBD. A EBD começa às 9 horas, ali 8h20, 8h30 tu faz um café da manhã. Ou muitas fazem depois da EBD. 10h30, 11 horas, quando se encerra a EBD, faz um lanche. É também um método de atrair, tá bom? 5, promover atividades em grupo. Isso daqui é o que eu ensinei também na aula passada sobre gincanas. Usar gincanas dentro do conteúdo, irmão. Mas tenta trazer a gincana dentro do conteúdo que é ensinado, dentro do tema que está sendo ensinado. Perguntas. Tenta gerar perguntas com recompensa, com um brinde. Nem que seja uma caneta, não, quem acertar vai levar uma caneta, um bombom, um pacotinho aqui com 5, 6 balinhas. É um incentivo. E assim, dentro do tema, dentro do conteúdo que foi trago, para que isso venha aqui, ó, gravar na mente da pessoa. É um método. Isso vai fazer com que todos interajam e não fique aquela aula cansativa. Porque a aula, se ela se tornar cansativa, irmão, as pessoas acabam com o tempo, ó, e fica ali só por ficar, só por status. É por isso que eu tento ser breve nas minhas aulas, porque assim, 30 minutos ainda dá para assistir. Uma aula de 1h, 1h20 já se torna cansativa. Por isso que eu trago um resumo do que está na apostila, para não ser cansativo. Métodos, maneiras. Porque hoje em dia o povo não quer ficar muito tempo não, irmão, ouvindo. É igual eu falei, quem fala, a hora passa rápido. Mas quem está sentado ouvindo, a hora às vezes, meu irmão, não passa. E se for uma aula que está um pouco chata, irmão, acaba cansativo. Então precisamos estar atento ao aluno. Opa, parece que minha aula não está boa. Então foque nos alunos. Os alunos vão dar ao professor, ao líder, a direção. Se a aula está boa ou não está. Tu percebeu que a aula não está indo, irmão? Muda o jeito da aula. Ali na hora mesmo, tenta criar um método de atrair o povo. Então vai ser 1h, 1h30 de aula ali, meu irmão, massacrante. Então fique de olho na fisionomia dos alunos, mostra muito se a aula está fluindo ou não. O professor precisa ter essa experiência. Provas e atividades em grupo, foi o que eu falei, gincanas, isso são métodos que atraem, a aula fica mais legal, mais bacana, tem pessoas que gostam de participar, crie. Mas se você percebeu também que tem uma pessoa que não gosta muito disso, irmão, não force,
não tente forçar quem é muito tímido, não tente forçar quem não quer, quem não gosta de gincana. Se o irmão não quer participar, respeite o livre-arbítrio das pessoas, não fique forçando. Uma coisa chata é quem força demais os outros. Se a pessoa não quer, não quer, irmão. Faça com quem quer, faça com quem está se envolvendo. Quem não quer, não quer. Respeite a vontade dos outros. Valorizar a opinião do aluno, irmão, isso daqui é de suma importância. E demonstrar empatia. Você precisa ouvir o seu aluno e respeitar a opinião dele. Se você vê que a opinião dele está errada, você vai mostrar o certo com respeito, mas se você vê que é uma pessoa que já vai gerar contenda, irmão, deixa ele com a opinião dele. Mas precisamos também ouvir, dar esse acesso aos alunos. Ouvir, o professor também tem que ouvir o aluno, não é só o aluno ouvir o professor. Então abra esse espaço para que o aluno tenha essa liberdade, mas com ordem e decência. Tudo organizado, então vira bagunça. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Então levanta a mão, quem quiser falar, dá um sinal, e quando eu concluir a minha parte, eu permito você falar. Tudo para que não gere confusão. Que é o professor, irmão, que vai gerar ali, administrar a aula para que não vire bagunça, irmão. Que então vira bagunça. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Valorize a opinião dos alunos, ofereça atividades. Foi o que a gente acabou de ver também, oferecer atividades, exercícios, perguntas e respostas, com brindes, com prêmios. Você pode fazer uma premiação para o grupo que vencer no final do trimestre. Isso é muito atrativo. Eu já fiz muito isso, irmão. Você faz ali o trimestre todo, divide 2 grupos, 3, e faz uma pequena competição. Pô, a aula é 1 hora de aula, tudo ali, 45 minutos de aula, tira 15 minutos para competição. Faz um trem organizado, no fim do trimestre presenteia o vencedor. Isso é até um método de incentivar os demais, principalmente para jovens e crianças. Isso é muito bom, mas também para os adultos, para não ficar só aquela aula. Não, crie algo novo, algo que venha trazer, nem que você pegue ali hoje, eu vou pegar só 30 minutos de aula e o restante vou criar aqui uma atividade, uma gincana, algo para envolver e deixar a aula mais bacana. A aula onde só tem falatório, irmão, se torna chata demais. Só fala. Não, crie métodos. Então é bom oferecer, mas tudo dentro do tema, irmão. Não pode fugir do tema, do conteúdo. Tentar trazer também temas atuais, coisas atuais, nos dias mais atuais. Temas que chamem a atenção. Tem muitos temas de estudo, irmão, que ele é chamativo. Então, assim, é bom, às vezes, também a gente tá trazendo para a IBD temas que são confrontantes, chamativos, que chamam a atenção, temas atuais dos nossos dias. É muito bom estar trabalhando, né, como hoje, trabalhar sobre doenças psicossomáticas é de suma importância. Então, assim, ouvir testemunhos dos irmãos, isso contribui bastante. Ouvir o testemunho dos irmãos, você pode estar até usando isso para enquadrar na tua aula. Mas tenta, irmão, direcionar os irmãos a não fugir muito do tema da aula, sempre estar focado no tema e no conteúdo da aula, irmão. Porque então acaba perdendo tempo, a hora passa rápido e você não consegue concluir a tua aula. Uma das coisas que muitas vezes fazem com que aulas de EBD se tornem um pouco chata, um pouco incompreensível, é o professor não concluí-la. Ele se prende muito em um tópico e não consegue concluir os demais. O professor precisa administrar o tempo da lição. Ele precisa aprender a administrar isso. Você não pode se prender muito a um tópico, que às vezes um tópico ele vai se desenvolvendo, mas o professor esquece que tem mais. Irmão, o professor ele precisa terminar a lição. É feio e eu vou usar assim uma palavra, não sei nem se é correta, mas é até antiético, né? Um professor não concluir uma lição da IBD. Ele vai lá dar apenas um tópico, ele só dá o primeiro tópico e os 2 últimos tópicos.
Ele dá 2 tópicos e o último tópico. O professor precisa administrar, ele precisa ver. Fique de olho no relógio, irmão. Tem um relógio. Olha no celular a hora, quanto tempo você tem. E se você viu que se prendeu muito, resume os demais tópicos, faça aquele resumo. Respeite o horário, meu irmão. Se é 1 hora de aula, é 1 hora. Se é 1h30, meu irmão, é 1h30. Não tente passar do horário, tente cumprir o horário. Então fique de olho na hora. Você como professor, precisa organizar o tempo da tua aula. E tenta fazer isso antes de iniciar, né? Eu vou dar aqui 10, 15 minutos no primeiro tópico. Não, esse tópico aqui é mais interessante, eu vou jogar aqui 20 minutos desse. Organize o tempo e fique de olho no tempo. E se os alunos já estão, meu irmão, saindo do foco da aula, estão saindo do tema, da temática, você tem que trazer. Não deixe, meu irmão, porque assim, às vezes tu abre para os alunos fazer perguntas relacionadas ao tema. Vamos pegar aqui um tema, depressão. Ao invés do cara trazer uma pergunta relacionada à depressão, ele vai fazer uma pergunta na da Arca de Noé. Não tem nada a ver, irmão, isso daí a gente vê em outra aula. Vamos aqui focar, porque o tempo já é curto, ó, já passou meia hora. Então assim, vamos focar no tema. Não deixe fugir do tema da aula, tá bom? E como a gente está fechando aqui, você pode estar presenteando seus alunos, recompensando eles com um certificado, com um prêmio. Faça isso. Isso é gratificante, isso contribui muito para que os alunos queiram participar da aula. Isso acaba ajudando muito, irmão. Precisamos, irmão, também ver a nossa aula como está. Por isso que é bom, irmão, às vezes você grava um vídeo antes de dar uma aula na EBD, vê o que você precisa modificar. Eu aprendi muito isso e me ensinaram isso. Grava um vídeo antes, grava um áudio antes e vê se você não está repetindo muito palavras, se você não precisa diminuir um pouco a repetição de palavras, se você não está fazendo muitos gestos assim agressivos, se você não está muito congelado, parado ali, se envolva, porque você vai se autoanalisar. Faça isso. Se autoanalise para ver o que precisa ser acrescentado e tirado. Se você não está falando muito rápido, muito pausadamente, é bom. Grave um áudio, grave um vídeo curto, pega ali a lição que você vai dar, entendeu? Coloca seu celular para filmar, faça um vídeo como se você estivesse dando aula no EBD e assista. Isso vai te ajudar bastante a administrar o tempo, isso vai te ajudar a levar a aula, porque você está treinando e se preparando antes da aula. Isso é bom, principalmente para quem está começando a dar aula agora. Treine antes, né? Aquela história, treine na frente do espelho. Você pode fazer isso agora com o teu celular. Grave um vídeo, grave um áudio, escute o que você está falando, veja o seu vídeo. Isso ajuda bastante a você a se preparar, a melhorar. E pesquise, irmão, na internet, em livros, métodos de ensino, como melhorar o seu ensino. Procure, né, desenvolver aí gincanas e táticas que venha interagir com a igreja no momento do EBD, para que não venha ficar preso só naquela liturgia do professor em pé, lendo, falando. E outra, irmão, uma dica que eu dou sobre a leitura, irmão. Às vezes a leitura ela ocupa muito tempo. Ela ocupa muito tempo. E se a pessoa não souber ler bem, de uma maneira que entenda, irmão, tu vai ler, vai ocupar o tempo da aula e a pessoa que está ouvindo não entende, nem você entende. Então, assim, às vezes é melhor você pegar ali o tema, só trabalha dentro do tema. Você vai ter mais tempo para dar aula, mais tempo para levar um conteúdo e às vezes mais compreensível do que ler. E leitura, irmão, acaba sendo muito cansativo, irmão. E se for ler, tenta ver quem é que lê melhor, coloca para ler. Se às vezes você tem um pouco de dificuldade em leitura, coloca alguém que sabe ler melhor, que tem um tom de voz mais altível, para que venha fazer essa leitura. Isso é um auxílio. Você está pensando no seu aluno, tá bom? Eu deixo aí essa segunda aula. Foi só uma resumida também da apostila, irmãos. Lê também a apostila está bem boa, foi bem elaborada
E qualquer dúvida que os irmãos tiver, pode mandar mensagem aí no grupo do nosso estudo, pode fazer pergunta, pode tirar dúvida. Irmão, eu estou à disposição, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que essa aula tenha sido compreensível, espero que venha tirar dúvida, espero que venha ajudar você no seu ministério. Que Deus abençoe. Estou tentando não levar a aula muito longa para não ser cansativa. Estou tentando ser breve, tá bom? Até mesmo pelos irmãos que têm pouco tempo para estar estudando e estão dedicando aí o seu melhor. Até a próxima aula. Deus abençoe, meu irmão.